Olá, pessoal! Bom, vamos falar agora das atividades da 14ª coletânea que são referentes à matéria de matemática. As atividades estão bem simples e eu prometo que eu vou tentar ser breve. E trazem assuntos que a gente já revisou e já viu ao longo desse período de atividades online. E a gente também estudou bastante isso no primeiro mês de aula lá na escola. E aí, eu vou passar para a segunda página, que é onde vai ter uma atividade que a gente precisa relembrar alguns conceitos. Se você observar bem, essa atividade 5, a gente vai se ater agora somente às informações, depois a gente volta nela para ver como faz. Ela é referente ao lugar que o número ocupa e o valor que esse número tem. A gente chama isso de valor absoluto e de valor relativo. A gente sabe que número é toda essa composição que representa um valor ou uma unidade, e ele é composto por algarismos, né? E esses algarismos são os números de 0 a 9. Então, o símbolo é o algarismo. A quantidade que se representa, o valor que esse símbolo agrega, que é agregado a esse símbolo é o número. Esse número, ele ocupa ordens. O que é ordem? É o lugar que esse número ocupa. E também ocupa classes. O que é classe? É o conjunto de ordens. Então, eu tenho na primeira ordem a unidade simples, na segunda dezena simples, na terceira centena simples. E esses números recebem o nome normal, 1, 10, 100, ok? Porque pertence à classe simples. Quando eu vou avançando de ordem, vou agrupando para uma nova classe, eles vão receber aí um pedacinho que identifica essa classe. Então, se estiver na casa dos milhares, por exemplo, eu vou acrescentar ao final da leitura do número 110 mil. Se estiver na casa dos milhões, eu vou acrescentar 110 milhões. 110 é um número qualquer aleatório, mas depois de ler o número, eu vou acrescentar a classe que ele pertence. Eu preciso disso na hora da escrita, então é bom ficar atento. Se você ainda tem dificuldade quanto a isso, me manda uma mensagem, me liga, porque a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Então vamos às atividades que a gente tem para essa semana. Lá na primeira atividade, ela vai pedir que você faça uma operação e ela está bem simples, então é questão da gente ler o problema e entender o que pede. A família de Pedro resolveu pedir pizza para jantar. Fizeram um levantamento entre eles e escolheram pedir para a pizzaria entregar 3 pizzas de calabresa. Sabendo que cada pizza custa R$36, quantos eles pagaram pelas 3 pizzas? Então, acontece aí a repetição do valor 36 3 vezes. Então, é um processo de multiplicação que você vai fazer sem dificuldade, porque a gente já superou essas continhas mais fáceis. Na segunda, na letra B, solicitaram um troco para R$120. Quanto a pizzaria mandou de troco? Então, você vai pegar esses R$120, que é o valor que eles vão pagar, menos o valor que eles gastariam ou vão gastar com a pizza, e vão ver quanto vai dar o troco. Muito tranquilo. Na segunda questão, assinale apenas uma alternativa correta, e a gente vai usar aquilo que a gente viu lá na minha explicação inicial. O número 10.396 é igual a qual desses números aí que tem embaixo? Como é que decompõe esse número? Lembra que o 6 vai valer 6, o 9 vai valer 90, o 3 vai valer 300, o 0 vai valer 0 e o 1 vai valer aí no lugar onde ele está 10.000. Para você achar essa decomposição e aí marcar a alternativa correta. Na segunda é uma questão de percepção visual, ali você precisa identificar a forma geométrica, não há na letra B, né? Não há dificuldade nisso. Na quarta, você também vai observando visivelmente o gráfico
dizer qual foi o time mais votado, não tem dificuldade. Na letra B e C, também você vai observar o gráfico e conseguir responder aí, identificando pela legenda, essa marquinha que tem aqui embaixo, qual é a resposta a mais adequada para as perguntas que estão sendo feitas. Na questão 5, é essa que tem um número maior, que eu vou precisar observar como chamo o número, né? Como eu escrevo o nome desse número. E aí você vai ficar atento à ortografia, porque às vezes a gente esquece de escrever correto o número, erra aí por um S ou por um C, uma letra que a gente geralmente troca. Faça uma pesquisa antes ao dicionário se você tiver dúvida, tá? Porque acontece de ter dúvida com relação a números que são com letras que têm um som parecido. Então, vamos tentar não errar nisso, mas principalmente não esqueça de colocar entre um número e outro essa questão que eu disse com relação a identificar a classe. Então, 149, o quê? Milhões. 597, o quê? 1.870, e eu não preciso acrescentar nada, tá bom? Então, lembra que quando eu tenho assim, ó, de milhões, da classe dos milhões para a classe de 1.000, na escrita eu vou separar por uma vírgula, e lá no final, quando não couber mais a vírgula, eu vou colocar um E. Então, assim, ó, 149 milhões, vírgula, 597.870. Ou pode colocar uma vírgula também, de repente, não vai fazer muita diferença. Mas o I seria mais adequado, e 870. Que dá a ideia de adição. Depois você vai ler qual é o número, passou um pouquinho aqui, vai ler qual é o número que é maior desses que tem aí na tabela, então tem bastante elemento visual para ajudar a resolver as questões dessa semana, por isso não está tão difícil. E vai ler qual é o número maior e qual é o número menor, né, de distância com relação ao Sol, e aí a gente tem alguns planetas, e a medida desses planetas com relação ao Sol, isso imaginando aí o nosso sistema solar. Você vai então escrever por extenso, né? Escrever como se lê esses números que você vai identificar aqui como maior e menor. Então também tem essa questão, essa habilidade que é verificada. Identificar o tamanho de um número, né? a ordem dele, quantas ordens tem, o número que tem menos ordem é um número menor, o número que tem mais ordens é um número maior, vai verificar valor absoluto e valor relativo, tudo isso nessas atividades que são bem simples, como eu já disse, e imagino que vocês façam sem nenhuma dificuldade. Mas teve dificuldade, qualquer que seja, me chama, tá bom? Manda uma mensagem, me liga que assim que eu verificar sua pergunta, eu te respondo. Mas, pessoal, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!